Olá, meus amores. Vamos aí para uma aula de história, tá certo? Essa aula de história, vocês podem pegar o livro, quem tem um livro em casa. Quem não tá com o livro em casa, eu coloquei todas as fotos do livro aí nesse PowerPoint, tá certo? Vamos lá. Vamos falar sobre os primeiros tipos de moradia. Então, começamos aí na página 64 do livro. Quem tem livro, pega o livro e bota na página 64. Tá? O livro começa falando para vocês que as primeiras moradias, as primeiras pessoas a habitarem o planeta Terra, eles eram nômades. O que é ser nômade? São pessoas que não tinham uma moradia fixa, elas não moravam em um único lugar. Elas viviam mudando de lugar em lugar. Por quê? Porque até então elas não sabiam construir sua própria moradia. Então era assim. Eles iam andando, chegavam no lugar, encontravam uma caverna, encontravam um espaço onde elas pudessem se abrigar, elas se abrigavam ali. Colhiam os frutos que ali tinham, caçavam os animais, porque também ainda não tinham descoberto a agricultura, nem a pecuária, então eles não sabiam plantar, não tinha criação de animais. Então era assim, chegavam ali, se alimentavam do que a terra podia lhe dar. Depois que a comida acabava naquele espaço, eles iam atrás de outro lugar para se abrigar e de outro lugar onde encontrassem alimento para sobreviver. Com o tempo, eles começaram a viver em lugares fixos. Na realidade, a moradia fixa vem muito ligada ao processo de agricultura e pecuária. Né? Quando o homem ele começa a descobrir que pode plantar e que pode criar o animal, para o animal também dar produtos que ele precisa, não só da caça, mas como retirar o leite da vaca, os ovos da galinha, plantar para poder colher os frutos, ele começa a residir com moradia fixa, porque ele não precisa mais sair de um lugar para outro em busca de alimento. Então eles começam a construir suas moradias em rochas, em cavernas que eles encontravam. E ali algumas famílias começaram a se fixar em determinados lugares, certo? Aí, tempos depois, foram se descobrindo técnicas de construir moradias. Então, eles não entravam mais em cavernas ou rochas. Eles começaram a tirar da natureza materiais que eles pudessem construir sua própria moradia. Então, tem aí nessa página mesmo, tem exemplos, certo? De um tijolo que eles construíam na época, com barro e palha para construir as moradias. Então eles começaram a pensar que a moradia precisava da luz do sol para não ficar escura dentro, começaram a deixar janelas, pensar no teto. O ser humano começou a desenvolver técnicas de construir sua própria moradia, de uma forma que vivesse de forma confortável, utilizando a luz do sol, tudo isso, né? O lugar propício a construir, porque determinados lugares dá cheia, determinados lugares tem barranco, a casa cai. Então, é a partir desse momento que o ser humano começa a pensar. Qual é o melhor lugar para construir minha moradia, para viver? Qual a melhor forma de construir? Anos mais tarde, os romanos inventaram uma mistura de materiais muito resistentes, certo? Eles pegavam cinzas vulcânicas, cal e água do mar e começaram a construir moradias maiores, tá certo? Moradias onde muito resistentes, maiores, com portas, janelas, para que entrasse a luz do sol, o calor do sol. Então começou a construir algo mais confortável, mais sofisticado do que era antes. Vamos seguir. Então, hoje em dia, nós temos vários tipos de moradia, né? Várias formas diferentes de construir a moradia. Nessa página aí, ele mostra o modelo da palafita, por exemplo. Pessoas que moram perto de rio, que alaga, elas constroem suas casas em cima de barrotes, né? Em cima de pau. E aí são chamadas de palafitas. Eu acredito que se vocês andarem pelo centro da cidade, vocês ainda veem algumas palafitas, certo? São barracos, né? Geralmente para a pessoa construir palafitas são terrenos invadidos, porque não é para construir casa em cima do rio. São barracos e construídos em cima de paus, de madeiras assim,
sobre o rio, né? Esse modelo de casa que está aí embaixo é um modelo muito comum no sul do Brasil, né? Aqui no Nordeste a gente não vê casas assim. Porque as pessoas lá do sul são descendentes de alemão. Algumas pessoas têm descendência de alemães. E essas casas são inspiradas nas casas alemãs, certo? Essas casas são chamadas de enxaimel. E elas são construídas de madeira, né? Você pode ver que tem vários troncos de madeira no meio dos tijolos, né? Tijolos, como a gente constrói da gente, e pedras. Então tem até um formato diferente. Se você observar o telhado, é um lado maior e um lado menor. Aqui no Nordeste não são muito comuns. Aí temos a oca dos índios, né? Que hoje a gente tem que pensar, a gente sempre pensa na oca dos desenhos animados. Mas na realidade existem vários tipos de ocas, vários formatos de ocas diferentes. Por quê? Porque cada índio vive numa região diferente do Brasil, com clima diferente, com cultura diferente. E as ocas dos índios são construídas de acordo com a cultura de cada um. Então as ocas não são todas iguaizinhas, existem vários tipos de ocas. E embaixo também tem aí as casas de taipa ou pau a pique, que a gente encontra muito em zona rural. Que é o que é zona rural? Região de campo, de plantação, de sertão, certo? Como é que é construída essa casa de taipa, ou que no livro fala muito do pau a pique? São bambus, né? No meio da casa, troncos de bambu, amarrados com cipós. E entre esses paus de bambus que são amarrados com cipós, é preenchido com barro. É uma casa mais geladinha, fica mais em lugares quentes mesmo. Provavelmente é mais fácil de encontrar casa assim no sertão, que é mais quente, né? E a gente que mora nas grandes cidades, na área rural, a gente mora muito em prédios ou em casas, né? Tem os grandes prédios que a gente anda pelo centro da cidade e vê, né? Alguns de vocês devem morar em apartamento. E tem a casa de tijolos, né? Que é mais comum nos bairros onde a gente mora, casa de tijolos, com porta, janelas, né? Que a gente tem frente, tem quintal para brincar, para correr. É muito comum entre a gente. Terminando aí a nossa explicação sobre os tipos de moradia, vocês vão realizar a atividade da página 69, certo? Que tem esse poeminha da caverna. Então leiam com calma, respondam aí a letra A, B e C sobre o poema. Nesse segundo quesito aí, cada criança está falando sobre um tipo de casa. Você vai ler a fala da criança, né? Que está falando sobre, cada um está falando sobre um tipo de casa. Vai olhar o número daquela criança e vai relacionar com a casa que ela está falando. Por exemplo, se ela fala de uma casa, de um lugar frio, você vai para a casa que está lá com neve. Se ela fala da casa do índio, você vai para a oca. Se ela fala da casa sobre o rio, você vai, né, para palafita. Então, você vai relacionar uma coluna com a outra. E na última página da nossa atividade, que é a página 71, tem uma imagem, né, para a gente poder analisar a imagem, né? E diz aí, imagine como seria viver em uma casa como essa. Ela é muito diferente da sua. No caso, é uma casa construída num barco, né? Uma casa flutuante. Aqui ninguém vive em casas flutuantes, então com certeza é muito diferente. Então, como é que seria? Imagine como deve ser morar sobre as águas. Aí já tem aí, você já mudou de casa alguma vez? Uma pergunta pessoal. Como é que você se sentiu morando, saindo e não morar em outro lugar, em outra casa? E no final também é outra pergunta pessoal. Em sua opinião, as moradias podem representar a história de um lugar ou de seus moradores? Então, assim, quando forem responder esse quinto quesito, pense nos sítios históricos. Quem já foi visitar Olinda ou Igaraçu? Não a cidade inteira, mas o sítio histórico em si. Se vocês observarem as ruas, as casas, elas têm toda uma preservação do ambiente que representa a cultura que traz aquele lugar. E se a gente também parar para pensar, se a gente, nos diferentes bairros que a gente pode andar na cidade do Recife, que é a nossa cidade, a gente vai perceber uma grande diferença. Tem bairros que a gente vai encontrar casas comuns, de tijolos, né? Poucos prédios. Então, ali já dá uma representada nas pessoas que moram ali. São mais famílias, né?
Provavelmente devem morar muitos idosos, pessoas antigas, casas que ficam de pais para filhos, para netos. Se vocês forem para outros bairros que tem muito comércio, né, que tem acesso a outras cidades, que, assim, por exemplo, pessoas que moram em grandes avenidas, a gente vai encontrar mais prédios, porque é mais prático, né? São pessoas que precisam de mais agilidade para chegar ao trabalho, para resolver as questões do dia a dia, moram em apartamentos, então ele já diz muito sobre os moradores, né? Então pensem nesse sentido ao responder o quinto quesito, tá certo? Qualquer dúvida é só falar no WhatsApp.